Boa tarde, gente. Fazia um tempo que eu não fazia um vídeo assim, parado, sentado, normal. É só vídeo pregando, é só vídeo correndo pra lá e pra cá, eu não aguentava mais. Mas agora parece que essa correria já acabou. Pelo menos a do casamento dos outros, né? Que eu saiba, mas ninguém que eu conheça assim vai casar, né, pessoal? Eu já falei pra todo mundo jogar os casamentos agora pro próximo ano. Esse final de ano não vai estar dando, tá bom? Eu tô muito ocupada. Eu já tô com uns 4 sábados daqui pra frente, tudo ocupado, com coisa que eu marquei e nem é casamento. Enfim, gente, hoje a gente vai falar sobre Os Últimos Dias de Jesus. É um livro muito bacana e eu não estou com o livro aqui, então vocês vão ver que a capa vai ser eu tirando uma foto com a Bíblia, porque é um livro sobre isso e tá tudo bem. Para ficar contrário à Bíblia, ele é um livro pequeno que fala sobre os últimos dias de Jesus e são 3 palestras, 2 de um cara e uma do outro. Uma palestra foi do N.T. Wright e 2 foram do Craig Evans. E aí falava sobre os últimos dias de Jesus, falava principalmente sobre a vida, né, a existência da pessoa Jesus, a morte e a ressurreição. Porque pra gente que é cristão, é muito importante a vida, claro, de Jesus, milagres que ele fez, é tudo muito bom, é interessante, é bom que a gente saiba, mas a morte e a ressurreição é o principal. Como já dizia aquele filme Em Defesa de Cristo, Jesus é a base da fé. Se eles provam que Jesus não morreu e não ressuscitou, acabou a nossa base de fé. Aí o cristianismo fica sem verdade. Eu já falei várias vezes, nas lives que eu tô fazendo, nas coisinhas que eu tô fazendo, que por mais que eu estude teologia, e sim eu estudo teologia, eu não tenho problema nenhum se eu não aprender mais nada. Tipo assim, negócio técnico e tal. Pra mim não tem problema, gente. Tá tudo bem. É puramente um interesse, entendeu? Só que, às vezes, a gente precisa um pouco dessa técnica, porque às vezes a gente vai ser questionado dessa forma. Das pessoas, elas quererem provar que Jesus não morreu e não ressuscitou. E aí a gente vai precisar de umas provas, de uns fatos, né? De uns estudos ali por baixo. Quem puder, que pode. Se não puder, não tem problema. Vai na cura, no milagre, na libertação também, que isso daí também nunca falha, né? Nada como você meter a mão na cabeça da pessoa e um demônio sair dela, pra você ver, né? Pra você provar pra ela que Jesus é real. Então a gente vai separar o livro assim: vida, morte e ressurreição. A vida é o mais fácil de se provar, porque deve ter várias pessoas testemunhas vivas de que viram Jesus em terra e viram ele andando e peregrinando e pregando o evangelho e tal, na sinagoga, beleza. Isso daí é fácil de ter registro. O problema é o quê? A morte e a ressurreição, que é o que o povo mais ataca e é o que mais a gente precisa de provas. Aí agora tem, tipo, vários historiadores falando sobre a pessoa de Jesus. José foi um deles. Esse Joséfo relata que Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos, que na época era só prefeito e ainda não era procurador. A gente tem Luciano de Samosata, que fala que Jesus foi um sofista crucificado. Marabar Sarapião escreve uma carta para o filho dele, onde ele fala que Jesus é um sábio rei, ele é o sábio rei Jesus. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre a morte de Jesus. Por que ele morreu e como que essa morte pode ser atestada. Não estou falando de vias médicas, estou falando se ela faz sentido. Se faz sentido alguém que era para ser considerado o rei dos judeus, que era para reinar, para governar, ter um mandato tão curto e não libertar o povo do que eles tinham expectativa de ser libertados. A gente tem que pensar no contexto da época, que é uma coisa que eu aprendi esse ano, que o pessoal lá do Novo Testamento, né, os judeus, eles estavam esperando que Jesus viesse e libertasse eles de Roma, que era quem estava governando Jerusalém na época. Então Roma veio, destruiu as coisas tudo e tal, começou a governar não sei o quê. E aí os judeus achavam que Jesus, quando viesse, né, o Messias, ele ia vir libertar eles de Roma e tudo mais, mas Jesus não veio para isso, ele veio para libertar do pecado, né, veio para estar curando, essas coisas tudo aí. E aí, pensa que os discípulos estão seguindo ele, estão pensando que a qualquer momento vai acontecer essa rebelião, de que, gente, ele vai reinar e tal. E não, gente, não é isso que vai acontecer. E aí Jesus tem 3 anos de caminhar, 3 anos de mandato, vamos dizer assim, aonde ele vai curando e tal, vai fazendo milagre, e aí o povo começa a ver que não é isso que vai acontecer. Agora pensa você criar essa expectativa de que o Messias vai ser um rei poderoso, com um exército, com não sei o quê, e ele é só um cara com mais 12 caras fazendo cura, milagre, libertação, e falando para os outros se arrepender do pecado. Então, quando Jesus, né, vai se embora com Deus, quando ele vai se embora com Deus, é uma coisa que a gente não estava esperando. Que a gente achou que ia ser, nossa, é agora, vai reinar um homem. Não. Mas isso, como eu falei, é uma expectativa do povo. Não foi isso que ele
se propôs a fazer. Ele tem sim um reino, claro, mas esse é um reino vindouro, é um reino eterno. Então aqui ele veio aqui para chamar a galera para o reino. E aí a gente tem algumas profecias que ele vai ter que cumprir ao longo do caminho, que são profecias que já estavam relacionadas com o Messias e que ele tem que cumprir para provar que ele é o Messias. Uma delas está em Zacarias 9:9, que é quando fala que Salomão ele se torna rei e ele entra com um jumentinho. E Jesus vai ter que fazer a mesma coisa. E ele faz a mesma coisa. Ele tem uma entrada triunfal em Jerusalém, onde ele entra com um jumentinho. E as pessoas entendem, cara, que ele é o rei dos judeus. Ele está fazendo a mesma entrada triunfal de Salomão, a mesma entrada que estava escrito em Zacarias que Jesus, o Messias, teria que fazer, ele está fazendo. Só que aí, como eu falei com vocês, qual que é a expectativa do povo judeu? Que o Messias vai vir, vai libertar eles de Roma, vai guerrear e não sei o que, não sei o que. Porque também na época do Antigo Testamento, era isso que Deus fazia. O povo ia lá, clamava, se arrependia dos pecados e Deus mandava um juiz para libertar eles de um povo que ele mesmo se colocou no problema. Vocês entenderam? E aí eles acham que vai acontecer a mesma coisa, vai ser mais do mesmo. Só que Deus é assim, né, gente? Quando ele vê que a gente não está atendendo a estratégia, ele muda, não tem problema. Ele mesmo, como ser, não muda. Quem muda é a gente. Então ele vai adaptando a estratégia para uma coisa que a gente consegue entender. A outra coisa que Jesus fez, e ele realmente fez, foi desafiar os sacerdotes. Porque aí ele fala, a casa do meu pai era para ser chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de ladrões. Quando eles começam a ficar vendendo muita coisa na frente do templo para facilitar o sacrifício. Porque o sacrifício é o quê? Eles tinham que vir até Jerusalém carregando o seu sacrifício, carregando as suas coisas, os filhos, as coisas tudo. E aí fazer o sacrifício. Só que se você tem que comprar o sacrifício é mais fácil, você pode vir andando de qualquer jeito. Você não precisa criar, alimentar, cuidar de um animal e trazer esse animal. Você pode só comprar ele pronto. E aí fica muito fácil, fica sem graça, não é mais um sacrifício, porque você não está fazendo esforço. Aí o que acontece? É um desafio direto aos sacerdotes. Só que quem poderia desafiar os sacerdotes se não fosse quem? O rei, ou seja, o rei Jesus. Porque para você ter essa ousadia de você desafiar os sacerdotes, no mínimo você tem que ter um cargo, né? Parim com ele. Jesus tinha? Fisicamente, não. Espiritualmente, com certeza. Por último, para terminar de afrontar, em Mateus 12, ele conta uma parábola muito parecida com Isaías 5, que é a parábola lá dos lavradores, que eles são maus e que eles vão ser retirados dali. Então já é um negócio. Sacerdotes corruptos que não estão servindo direito, vocês vão ser retirados daí. Fariseus que estão falando que estão fazendo muita coisa, mas na verdade não estão fazendo nada porque por fora tá limpo, por dentro tá sujo, vocês vão ser retirados dali. Falsos pastores que estão falando que estão cuidando das ovelhas, mas na verdade estão mais afastando o povo do que trazendo perto, vocês vão ser retirados daí. E isso afronta diretamente o alto escalão, que já está bem nervosinho com Jesus. A próxima pergunta que o livro também tenta responder: Jesus previu sua morte? Pra gente que é leigo, sim. Porque ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele ainda tinha ali, né, os poderes de Deus, de 100% Deus. De poder usar ali, às vezes, uma onisciência, uma onipresença, uma coisa. Então, tem várias vezes, assim, versículos que nós, pessoas leigas, sabemos que Jesus falou sobre o sofrimento que ele ia passar. Mas, indo pelos fatos, a gente tem Marcos 8,31, onde Jesus já fala de alguns sofrimentos que ele vai ter. Alguns estudiosos falam que é uma profecia pós-fato. Só que o pessoal desse livro aqui, que é o Evans e o Wright, já dão uma contestada nesse negócio, porque não faz muito sentido. Também Marcos capítulo 9, versículo 12 e 13, já fala que João veio, que ele seria Elias, ia preparar o caminho, beleza. E que ele ia ser rejeitado. E que Jesus também ia vir, ia padecer muitas coisas, e que ele ia ser rejeitado. Ou seja, João também já está dando ali um testemunho, já falando mais ou menos o que ia acontecer com Jesus. Então não é só Jesus falando o que ele ia passar, mas João também atestando o que ia acontecer com ele. Outra passagem sobre a predição da morte de Jesus é em Marcos 14, do 33 ao 36, onde ele está orando e aí ele fala assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, esse cálice seria todo o caminho até a cruz. As chicotadas, as acusações, a vergonha, a nudez, o negócio todo, até chegar, né, na ascensão aos céus pela morte de cruz. Então a gente já falou da realidade, né, da existência de Jesus, do julgamento dele, por que esse julgamento aconteceu, por que as pessoas queriam que ele fosse com Deus, e agora a gente vai falar da oferta de perdão de Páscoa. E tinha uma tradição ali de libertar o preso, escolhido pelo povo. Por quê?
Se você é um rei romano e você quer manter boas relações com o povo que você acabou de dominar, você tem que jogar algumas decisões pro povo, porque se eles decidem, o erro tá neles. Então ele lava as mãozinhas e fala assim, gente, vocês querem Jesus ou vocês querem Barrabás? Porque se o povo escolher Jesus, ele não vai poder fazer nada. Se o povo escolher Barrabás, ele também não vai poder fazer nada. De qualquer forma, ele está com as mãos limpas, mantém a política da boa vizinhança e o nomezinho dele continua limpinho na praça. E aí agora nesse estudo eles precisam de relatos que comprovem que essa oferta era realmente uma tradição, era realmente um evento e que outras pessoas faziam isso. E agora nós vamos citar nomes de pessoas que também fizeram essa oferta de perdão aí. A gente tem o historiador Lívio, a gente tem o Arquelau, que é filho de Herodes, e a gente tem Albino, que é o procurador de Herodes, que também já ofereceu perdão para algumas pessoas, uma carta de perdão, uma oferta de perdão de Páscoa, esse tipo de coisa, para que as pessoas decidissem que ele deve ser perdoado. Você lava suas mãos e segue sua vida. Além desses pontos que estão todos discutidos no livro, eu também não vou ficar trazendo um monte de fatos, porque senão vai estragar a graça do livro. Aí tem, por exemplo, os pontos da crucificação judaica, porque o criminoso ele é enterrado de uma forma diferente, ele era crucificado e enterrado de uma forma diferente. A realeza também e as pessoas normais também. Então tem algumas crucificações e enterros que você pode ter acesso ao corpo e outras você não pode. Ou você pode ter depois de um certo tempo. Algumas que ficam lá, depois são retiradas para enterrar, tem outras que não. Alguns têm acesso à cova e outros não têm, então eles vão ter que ir para outro lugar, ou eles vão ficar lá, né, pendurados no madeiro mesmo. Tem que todas essas questões aí, que corroboram mais ainda para a crucificação específica de Jesus. E aí é essa ideia que fica, tipo assim, a ideia é você ler o livro ou você ver esse vídeo e você pensar, agora eu tenho novos fatos e argumentos dentro da Bíblia, ou eu tenho relatos, estudos históricos comprovados de que realmente toda esta parte a vida de Jesus é real, o processo de crucificação que ele passou é real e legítimo porque outras pessoas também já passaram, e a parte da ressurreição. Mas como eu falei pra vocês no começo do vídeo, Sara, eu não sei estudar essas coisas ou eu não consigo entender essas coisas. Não sei, tem muitas pessoas que têm dificuldade com isso. Minha querida, não tem problema. Se é uma pessoa de oração, chapa a mão na cabeça dela. Nada que uma cura não faça ela crer em Jesus. É uma cura, uma libertação, ó, melzinho a chupeta, sempre funcionou. Esse vídeo vai dar muitas cenas pós-crédito, porque eu errei muitas falas. Não só eu errei muitas falas, como a memória estava cheia, eu não percebi que ela estava cheia, eu esqueci de excluir as coisas que já estava ali para excluir, eu já não estava mais usando, era só excluir, eu não excluí e eu deixei ali. Então teve uma hora que o vídeo simplesmente parou e eu tive que gravar tudo de novo. Pronto, eu espero que esteja funcionando. Esse livro eu peguei emprestado e eu esqueci de tirar a foto com o livro antes, para eu poder fazer a capa do vídeo. E aí eu só lembrei agora, eu falei, caraca, Sara, você já devolveu o livro, você já pegou outro. Agora não vai ter o que fazer, minha filha, tira uma foto com a Bíblia e tudo certo. Aí cada vez que eu for gravar um vídeo desse e eu esquecer de tirar a foto do livro, eu vou tirar uma foto com a Bíblia, mas eu vou mudar de camisa. Pra vocês entenderem, é a mesma Bíblia, mas é outro livro e é outra camisa, então é outro assunto. Uma foi do N.T. Wright, duas? Caramba, uma dele, duas do outro. A gente tem Luciano de Samosata, que se refere a Jesus como um sofista. Como que eu decorei Samosata e não decorei sofista? A gente tem o Luciano de Samosata, que fala que Jesus foi um sofista. Sofista não, parceira, sofista não dá. Só que